Verdade. Porque Vamos puxar então a resenha, então? Vambora, um momento bem difícil pro nosso querido Vasco da Gama, né, Arthur? O Vasco da Gama que perdeu em casa para o Corinthians na terça-feira. O jogo foi na terça, maluco. Tá? Não se espantem. Um jogo maluco. 4-2, cara. O que aconteceu com o Vasco? Eu achei que tu fosse... Eu achei que tu fosse falar mais. Eu fiquei esperando. É sempre uma merda quando isso acontece, né, mano? Mano, é engraçado que na rádio não tem isso, né, mano? Não, na rádio a gente tá aqui pessoalmente, né? Mas, pô, fiquei olhando aqui paradinho esperando tu falar mais, mano. Mas, enfim, cara, o Vasco volta a decepcionar o seu torcedor, né? Eu vou te falar dessa vez de uma maneira até um pouco cruel, tá? Eu vou deixar pra falar mais sobre crueldade no assunto mais pra frente, o último do programa. Mas de uma maneira até cruel, cara. E por que eu acho que foi uma maneira cruel? Porque, na teoria dessa sequência do Vasco da Gama, esse era o jogo mais fácil, né? Um Corinthians muito frágil, que vinha de uma goleada sofrida pro Bahia, dentro de São Januário, com a torcida do Vasco toda apoiando o time. Era o cenário perfeito pro Vasco construir essa gordura para fugir dessa briga do rebaixamento. Enfim, ter um respiro a mais e conseguir viver um bom momento, tá? Só que aí, cara, e é bom dizer isso aqui, tá? Eu até anotei isso aqui, o time tava numa sequência de 6 jogos invictos. Eu já tinha trazido esse número aqui, 6 jogos sem perder o Vasco da Gama. Era uma das maiores sequências de invencibilidade do Campeonato Brasileiro e enfim, apesar do Vasco estar numa posição muito abaixo. Mas aí, cara, agora o Vasco tá em 16º, apenas a 1 ponto do Bahia, se eu não me engano, que é o 17º colocado, tá aí na tela. E é bom fazer o adendo aqui, esse Goiás tá com 35 porque a tabela foi montada antes do jogo que tá tendo agora, que o Bahia tá ganhando do Grêmio e tá indo a 38 pontos. Goiás, tá? Goiás, Grêmio, na verdade, nesse momento tá 1-1, tá? O Grêmio empatou. 1-1, então aí no caso seria 36. Mas, enfim, vou falar aqui um pouquinho sobre o jogo. Cara, no começo o Vasco nem jogou mal, tá? Vamos ser sinceros aqui. O Vasco fez o gol cedo e deu até um sinal pra sua torcida de que seria um jogo movimentado positivamente da parte do Vasco, tá? Eu gostei do esquema que o Ramon Dias colocou. Ele povoou bastante o meio-campo e deu muita liberdade para os laterais, tanto que o primeiro gol do Vasco sai de uma jogada dos laterais, né? O Payet pega essa bola pelo meio, abre no Piton, o Piton acha o Puma lá do outro lado, que cabeceia e faz o gol. Então foi um esquema que deixou o meio povoado, mas deu muita liberdade. Também o segundo gol do time, que é a bola do Puma, se eu não me engano, pro Verratti, não é isso? Sim. Vê isso aqui na minha cabeça agora. O segundo gol do Vasco, a bola do Vasco também foi do Puma pro Verratti. Então os laterais tiveram bastante... Qual a palavra que fugiu aqui agora? Bastante destaque nesse jogo, tá, né? Bastante participação. Importante. Só que eu acho que o problema do Vasco foi que quando o Vasco consegue essa virada do 2-1, o Vasco recua. E aí quando o Vasco recua, irmão, o Vasco praticamente chama o Corinthians pra si, chama o Corinthians pro jogo, deixa o campo todo pro Corinthians jogar. E aí o Corinthians toma conta da partida. O Romero faz os 2 gols. Sim, cara. O Vasco se vê perdido, toma um gol no finalzinho ainda pra aumentar essa gordura aí do placar. Então, cara, eu acho que foi uma postura errada do Vasco da Gama, tá? Conseguiu virar a partida, era o momento de acelerar o jogo e tentar. E uma coisa que eu notei também, LF, só pra finalizar aqui meu comentário, claro, é que o Vasco, principalmente no segundo tempo, não consegue criar nada, tá? E aí, se eu não me engano, o Vasco teve 40 cruzamentos nessa partida. Eu vou até pegar o número certinho aqui, mas acho que teve 40 cruzamentos nessa partida. E isso me lembra até um pouco mal comparando aqui, o time do Maurício Barbieri, né? Que era um Vasco completamente mal mentalmente, que tomava um gol e desmoronava, não conseguia criar por baixo com a bola no chão. O meio campo do Vasco até tentou jogar um pouquinho, mas não conseguiu criar tanto quanto esperava-se e tinha que apelar para cruzamentos sem objetivo nenhum e sem critério algum. Enfim, era só chuveirinho, até que alguém resolvesse alguma coisa. Muito complicada a situação. É uma situação complicada porque não é a primeira vez que acontece do Vasco sair na frente e não conseguir administrar o placar. Eu não entendo isso, porque o Vasco faz o gol, se fecha de uma maneira que parece que abdica do jogo, sabe? Em vez de tentar administrar de uma forma diferente, o Vasco opta por recuar e chama o Corinthians pro jogo. E, pô, até o Maurício colocou aí no comentário, tomar 2 gols do Romero de cabeça ainda, pelo amor de Deus, cara. O Romero é baixinho no meio da defesa do Vasco, sozinho nos 2 gols. Foram 2 gols bizarros, pô, bizarros. Eu acho até, se o Vini tivesse aqui, ele falaria a mesma coisa, que eu acho que o esquema que ele entrou em campo não foi talvez o melhor pro que o jogo pedia. Eu acho que ele podia ter entrado com o Rossi, podia ter segurado o Payet pra segunda etapa.
Podia ter segurado o Pumita também. Difícil, cara. Difícil o momento do Vasco. Que, por sorte, os adversários não estão pontuando. Por exemplo, se o Bahia tivesse vencido o São Paulo em casa, a situação do Vasco estaria extremamente pior. Se o Santos tivesse vencido o Fluminense, sabe? O Vasco tá se segurando, se mantendo por demérito dos outros clubes. Porque o Bahia tem 41 ainda, o Bahia não consegue vencer. O Santos acabou voltando pra briga, tava dando uma respirada. Voltou pra briga depois dessa derrota de 3-0 em casa pro Fluminense. O Cruzeiro até que deu uma disparada. Ainda tá jogando hoje, mas vamos ver. Eu acho que o Vasco tem um desafio muito maior do que esses outros times. Porque o Vasco vai pegar o Grêmio fora de casa, onde o Vasco não ganha, sei lá, desde 2007, e depois fecha com o Bragantino, que é um confronto chato. O Vasco pega dois times que estão brigando por vaga direta na Libertadores. Sim, mano. São dois times que ainda não estão garantidos 100% na Libertadores, então precisam vencer. O Vasco não vai ter jogos onde o adversário já tá ali no meio de tabela, já tranquilo. São dois jogos difíceis, sabe? Sim. Mesmo sendo em casa contra o Bragantino na última rodada, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito de vida ou morte. Acho que o Vasco tem condições de ganhar. Mas contra o Grêmio, eu acho que muito difícil, Arthur. Muito difícil. Muito difícil. E trazendo o número certinho aqui, claro, o Vasco teve 45 cruzamentos no jogo e acertou 8, irmão. Acertou 8 cruzamentos. Cruzou isso 45 para acertar 8, pô. Isso dá 18% de aproveitamento, tá? E aí, vou falar aqui, talvez do único destaque positivo do Vasco, que foi o Puma, né? O Puma fez um gol, deu uma assistência. Mas aí fica essa questão que o Elef falou, cara. Será que era o momento certo para usar essa escalação? Porque eu, por exemplo, achei que enquanto o Vasco se propôs a jogar bola, a escalação fez sentido. O meio-campo até certo ponto conseguiu jogar e tudo mais, os laterais tiveram bastante liberdade. Só que a partir do momento que o Vasco recua e dá o campo pro Corinthians, aí eu acho que o Vasco se perdeu e acabou se confundindo dentro da sua própria proposta, tá ligado? E aí isso mostra que, igual você falou muito bem, cara, é um momento do Vasco onde o time não pode tropeçar, irmão. O time não pode se dar o luxo de perder pontos igual tá perdendo agora. Esse ponto contra o Corinthians, repito, na teoria desses últimos 3 jogos era o mais fácil. O Corinthians é o time mais frágil dentre Corinthians, Grêmio e Bragantino. Dentro de casa era pro Vasco ganhar, conseguir abrir uma vantagem, conseguir sair um pouco da zona de rebaixamento, ou pelo menos da briga, e ficar tranquilo. Mas não, cara, tá se complicando. E eu acho que esses próximos... Eu acho não, né? Enfim, mas esses próximos 180 minutos de Grêmio e Bragantino vão definir de fato o momento do Vasco, se vai ficar ou se vai descer pra Série B de novo. E eu até te faço a pergunta, finalizando aqui meu comentário. Claro. Tu acha que o Vasco merece ficar ou merece cair pra Série B? Cara, eu acho que pelo segundo turno apresentado, por tudo que o Ramon Dias está tentando fazer com o Vasco, eu acho que merece ficar. Ele tá tentando tirar, na minha opinião, praticamente leite de pedra. Ele tenta absorver o máximo que dá do elenco que ele tem ali em mãos. Chegou peças, quando chegou junto com ele e tudo mais. Sim. Só que o primeiro turno, a gente sempre vai bater nessa tecla que prejudicou muito o Vasco, que foi bizarro a forma que o Vasco jogou o primeiro turno. 9 pontos. Então, isso faz muita diferença. Mas eu acho que entre o Bahia... Acho que o Bahia ainda apresenta um futebol pior do que o Vasco, sabe? Sim. Então, acho que o Vasco merecia ficar pela grandeza também. Vamos ver o que vai acontecer, mas... Não sei, cara, não sei. Tá muito difícil. Esse campeonato tá muito maluco também, sim, cara. Muito maluco. Eu vou te falar, igual esse América Mineiro aí. Possivelmente, esse América Mineiro é o melhor rebaixado da história, tá? Porque não é um time ruim, cara. Não é um time ruim. Muito cara, eu vi uns números. Tem bons momentos, mas, cara, perde tudo, pô. Nas estatísticas, pelas chances criadas nesses jogos que o América Mineiro perdeu, nas chances criadas que desperdiçou, se tivesse convertido, o América Mineiro teria, se não me engano, 47 pontos. Pô, isso é absurdo, mano. Isso é bizarro. Ó, comentários aqui, ó. Léo Brasil, beijão, Léo. Salve, Léo Brasil. Irmão. Queremos você aqui no Espaço da Arena, Léo? Perfeito, queremos você aqui. E ele coloca aqui, ó, Vasco pode cair em casa de novo. Triste a situação do Vascudo. Vasco recuou quando estava à frente do placar. A gente falou sobre isso aqui, a gente achou uma atitude errada também. Ele coloca, pelo primeiro turno merece cair. Sim. Pelo segundo merece ficar. Aí depois ele coloca, pelo segundo merece quase cair. É isso, merece ficar ali em 16º, 15º, vai. Não tão em 13º, 12º. Mas tu acha já que, deu uma afastada das chances da Sul-Americana. É isso que eu ia falar. Você acha que o Vasco a posição ideal pro Vasco na tabela
Eu acho que seria isso que o Léo falou mesmo, cara. Ficar ali, vai, em 14º, 15º. Se livrar do rebaixamento, Se independente livrar do da rebaixamento, colocação. tá perfeito. Tá ligado? Sim. Tá perfeito. Vai ser salvar o ano do Vasco. E o Maurício me fala uma parada aqui no privado que eu adorei, Mal. Obrigado pelo toque. Ele coloca melhor rebaixado, não. Talvez melhor lanterna, verdade. Concordei contigo. Melhor lanterna da história do campeonato. Esse América Mineiro 2023, talvez. É um bom time. E o Grêmio, nesse momento, virou, tá? Virou o jogo? Putz, aí é complicado. E aí então tá a nossa rebaixando tabela, o Goiás. nossa tabela, então, Tá certo. tá certo, né? O tempo inocentou a gente, a história nos absolveu, não tem jeito. Mas finalizamos o Vasco, então? Cara, finalizamos Vasco. Rapidinho? Pô, com 2 pessoas é muito mais rápido tudo, né, cara? Cara, a gente falou tudo que tinha que falar. Ainda tem sabadão lá na rádio pra gente comentar. Aí o Maurício comentou aqui com a gente, quem vocês acham que vão ser os times que não vão nem pra Sula nem caem? Cara, essa pergunta é difícil, porque tá muito embolado. Tá muito embolado. Tá muito embolado. Eu acho que talvez só na última rodada a gente vai conseguir ter um parâmetro melhor. Porque o Vasco tem 42. O Vasco tem 42. Se o Vasco ganhar o próximo jogo, pode, sei lá, pode ir pra 13ª colocação, sabe? Sim, é isso. E aí pra última rodada com chances de Sul-Americana. Então, pô, é difícil. É muito difícil, mano. É muito difícil. Mas tô com você nessa linha. Acho que a gente só vai decidir tudo. E o Santos, lembrando que o Santos já tá fora da Copa do Brasil da próxima temporada. Fora da Copa do Brasil. Bizarro, mas aí, né, palpitinho ou só sábado? Vamos deixar pra sábado. Vamos deixar pra sábado? Então, perfeito, então, galera. Sábado. Fechamos o Vasco da Gama, então. Um beijo, Vasco. Se recupere logo. E fique na Série A, porque é isso que a gente quer. Não tem jeito.